E aí, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar da vitória do Fluminense sobre a Inter de Milão. E que vitória maiúscula do Fluminense. Parabéns ao Fluminense, meus parabéns. Bom, desde esse jogo o Fluminense já começou pressionando a Inter de Milão, né? Tanto que o primeiro gol do Fluminense saiu aos 3 minutos de jogo, muito por essa pressão, né, que o Fluminense estava exercendo. O Fluminense estava querendo o jogo, estava querendo a bola e logo aos 3 minutos, gol do Germancano de cabeça, roubada de bola de John Arias, cruza na área, eu não lembro quem é que cruza na área, passa na área. Não lembro quem é que cruza, o Cano de cabeça, volta a marcar o Cano, volta a marcar após 5 jogos, com 3 minutos de jogo, o Fluminense sai ganhando o jogo. É basicamente, começou o jogo, o Fluminense saiu ganhando, foi basicamente isso. Depois, eu acho que o Renato esperava que. Obviamente ele não esperava, né, que ia ser um gol tão logo, né, tão logo, tão rápido. Acho que ninguém esperava que ia ser um gol tão rápido. Talvez da Inter esperasse. Mas logo após o gol, o Fluminense diminuiu completamente a intensidade, deixou a Inter jogar. Ah, o Fluminense não fazia questão de ter a bola, deixava a Inter com a bola. E a Inter não era tão. Não pressionava tanto o Fluminense, não dava. Calma, passando. Não dava tanto perigo ao Fluminense. Não chegava assim, mas não era nada perigoso. O Fluminense jogava no erro da Inter. Tipo, a Inter ficava tocando de um lado pro outro, tá ligado? Tentando achar um espaço ali na marcação do Fluminense. Quando a Inter errava um passe, fazia um passe um pouco mais arriscado aí que o Fluminense recuperava para tentar um contra-ataque, mas geralmente não demorava para fazer um contra-ataque, só recuperava a bola, fingia que ia contra-atacar, segurava a bola, perdia de novo a bola e voltava para Inter. Logo após a pausa, logo após, depois da pausa para eu não sei se é para reidratação ou para hidratação que fala, mas bom, enfim, a pausa para hidratação logo após, o Fluminense voltou até a bola, voltou a pressionar a Inter, voltou a querer o jogo, né, depois. Eu não sei se eles estavam cansados, mas, cara, não era cansado. Eu falei cansaço, mas pensando de novo, não é cansaço. Porque logo após o gol eles já pararam de pressionar a Inter, então não era cansaço, foi 3 minutos de jogo. Tanto que voltando a pressionar, mais um gol de cabeça do Cano, mas desta vez impedido. Impedimento correto, obviamente, né, tem impedimento semiautomático, não tinha como errar, né? Se eles errassem, aí pelo amor de Deus. Ah, o Vou dar uma explicação como é que tipo, funcionava. Depois o Fluminense voltou a diminuir um pouco a marcação, né? A pressão. Vou explicar mais ou menos como é que funcionava assim a marcação do Fluminense. Quando a Inter estava no ataque, o Fluminense deixava a Inter com a bola. O Fluminense não pressionava tanto, ficava mais para trás. A Inter ficava tocando de um lado para outra bola ali. Se o Fluminense conseguia uma bola, recuperava, ia pro contra-ataque, ou pro ataque, não precisa nem ser contra-ataque, ia pro ataque, e perdia a bola, eles tentavam recuperar rapidamente para ver se conseguia, né? Já estão no ataque. Parecia que eles não queriam se gastar tanto, até porque tava 33 graus, se eu não me engano, tava um calor lá, o que tá de frio aqui tá calor lá. Então parecia que eles não queriam se gastar tanto, então eles, em vez de voltar tudo, depois sentar de novo, eles queriam recuperar rapidamente a bola no ataque para ver se acontecia alguma coisa. Esse foi o primeiro tempo. No segundo tempo, a Inter começou a pressionar mais forte, né? Precisando do resultado, precisando buscar o resultado. Começou a ir mais pra cima do Fluminense, a ter criar ótimas chances, ter uma bola na trave, uma defesaça do Fábio, mais umas boas chances. Lance impedido até, eu acho. Tem alguns lances impedidos ainda, que estavam bem alta tentando. O Fluminense não igual no primeiro tempo, quer dizer, igual no primeiro tempo, diferente do primeiro tempo, não deixou a Inter ter um domínio completo. Entretanto, a Inter teve um certo domínio, mas o Fluminense continuou chegando. ah, Tentando chegar no contra-ataque, uma coisa. As principais jogadas do Fluminense no tempo foram ligações diretas do Fábio, quando o Fábio fazia uma defesa, ele já pegava e já mandava direto para o ataque, criando assim boas jogadas, jogadas de perigo pro Fluminense. Poderia ter ampliado numa dessas. E sai mais um gol do Fluminense aos 93. Eu não lembro como é que é o início da jogada, mas eu sei que saiu no lateral. Eu não disse. Meu Deus, eu não lembro. Olha o cachorro latindo. Não lembro como é que foi antes dessa da lateral, mas eu lembro que jogaram com esse lateral, foi dando os toques ali. Hércules chuta, gol do Fluminense 2 a 0 para sacramentar a vitória. Fim de jogo, Fluminense nas quartas de finais. Uma vitória maiúscula sobre a Inter de Milão. Os. Nossa, os cachorros não vai parar de latir, não. Bah. Eu vi que os italianos estavam zoando bastante. Nem zoando, estavam zombando direto
dos brasileiros, como é que fala torcedor do Fluminense? Eu não sei, eu vou pesquisar depois como é que fala o torcedor do Fluminense. Mas tava zoando o Fluminense, falando que o Ganso tem problema no coração, que o Fábio é goleiro de Deus, zoando o Fábio ser goleiro de Deus. Dito isso, Fluminense ganhou da Inter. Minha gata tá aqui. Pensei que ela ia vir pra cá. Espero que não venha, não vai. Ah, ah, eu sempre fui mais Milan e fiquei feliz. Fiquei duplamente feliz, né? Pelo brasileiro Fluminense ter classificado e pela Inter ter sido eliminada. O Renato é o pai dos Interes, tá bom? Só pra quem é colorado aí, o Renato é pai dos Interes. Se pegar o Inter Miami, o Renato vai ganhar. Eu afirmo isso pra você. Quer dizer, já, o Inter Miami já caiu, né? Mas se pegasse, eu afirmaria pra você o Fluminense ganharia. Uma coisa legal a se notar é que nós temos o mesmo número de times brasileiros nas quartas de finais do Super Mundial do que de argentinos na competição como um todo. São dois brasileiros nas quartas e tínhamos dois argentinos na fase de grupos do Super Mundial que foram eliminados. O Brasil é gigante, meu. Ah, dois times brasileiros estão entre os oito melhores. Não dá pra dizer que os oito melhores do mundo, né? Porque, por exemplo, o Hilal não é o oitavo melhor clube do mundo. O Fluminense nem perto disso. Mas está entre os oito melhores do campeonato, podemos dizer assim. É, dá pra dizer assim. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha análise. Não esquece de deixar o like, se inscrever. E até a próxima. Tchau.